Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de incapacidade parcial e permanente. O que acontece quando se reconhece que o segurado tem uma incapacidade parcial e permanente. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação. Eu vou explicar por que é uma situação diferente, por que ela traz um pouco de dificuldade. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Eu sou a Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário e estou aqui para te ajudar. Meus pedidos, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Deixe suas dúvidas nos comentários, eu não consigo responder todo mundo, mas se é uma dúvida que ajuda bastante gente, eu tenho selecionado algumas perguntas aqui dos comentários e trazido ela como shorts, como vídeo, que fica mais fácil, ajuda bastante gente. Então, se você tem uma pergunta que ajuda todo mundo, tenta fazer uma pergunta mais curtinha para eu conseguir trazer, responder ela por vídeo, te ajudar e ajudar mais gente ainda. Hoje a gente vai falar de incapacidade parcial e permanente. Por que a incapacidade parcial ela é complicada, ela traz uma dificuldade para o segurado? Porque os benefícios por incapacidade existem a priori, a princípio, a incapacidade total. Tanto o auxílio-doença, que é um benefício por incapacidade temporária, quanto a aposentadoria por invalidez, que é um benefício por incapacidade permanente. Ambos esses benefícios exigem que o segurado tenha uma incapacidade total para o trabalho. No caso do auxílio-doença, que ela seja temporária, e no caso de aposentadoria por invalidez, que ela seja permanente ou que o segurado seja insuscetível de ser reabilitado para uma outra profissão que lhe garanta a subsistência. Então, ambos os benefícios por incapacidade exigem a incapacidade total do segurado. Então, no caso de incapacidade parcial, em tese, a princípio, não caberia nenhum benefício, porque o requisito do benefício por incapacidade é a existência de uma incapacidade total. Por isso que, normalmente, os segurados têm uma certa dificuldade quando tem essa incapacidade parcial e permanente. O que acontece? Como que a gente ajuda esse segurado? Como que a gente faz nesse caso de incapacidade parcial? A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que existe a súmula 47 da TNU, isso é na ação judicial, tá? Então, a gente sabe que no administrativo a gente tem mais resistência para concessão de benefícios do que na via judicial. Então, a via judicial, ela entende na súmula 47 da TNU, eu vou ler a súmula para vocês. Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. Então, se for reconhecido pelo laudo judicial que você tem uma incapacidade parcial e permanente, o juiz vai pegar esse laudo e vai analisar as suas condições pessoais e sociais para verificar se ele pode conceder aposentadoria por invalidez para você. Então, você tem uma incapacidade parcial e permanente. O juiz olha para esse laudo e fala, tá, vamos verificar grau de escolaridade desse segurado, qual que é o trabalho por ele exercido, qual que é a atividade, em que região que esse segurado mora, quais são as habilidades dele, qual é o histórico de capacitação desse segurado. Então, ele analisa as condições pessoais, que é a idade, o tipo de função, grau de escolaridade, e as condições
sociais, que é a cidade onde mora, se ele tem acessibilidade ou não, se ele consegue ou não se deslocar. Então, o juiz tem que analisar tudo isso e, analisando tudo isso, se ele entender que além da incapacidade parcial e permanente, as condições pessoais e sociais são restringidas, por exemplo, é um segurado de idade avançada, é um segurado de baixa escolaridade, então o juiz, na sentença, normalmente ele dá aposentadoria por invalidez. Então, no caso da súmula 47 da TNU. Existe uma segunda questão que eu tenho que falar para vocês em caso de incapacidade parcial e permanente, tirada essa questão da súmula 47 da TNU. Então, o que a gente tem? Então, no caso, a gente teve definido também pela TNU, constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da súmula 47, então não é o caso de condições pessoais do segurado. Se não for o caso da aplicação dessa súmula que eu acabei de explicar para vocês, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade de reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia em aposentadoria por invalidez, condicionada ao insucesso de uma reabilitação. Também a gente teve nesse julgamento da TNU que a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional deve adotar como premissa, como princípio, como começo, a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente. Então, são duas questões no caso de incapacidade parcial e permanente. A primeira isso na ação judicial, tá? Vamos repetir isso porque do administrativo, o INSS tem que aplicar os requisitos da lei. Quais são os requisitos da lei? Existência de incapacidade total. Se existe incapacidade parcial, o INSS não pode dar o benefício. Então, você tem que procurar um advogado e partir para a via judicial. Acontecido isso, a gente teve o laudo pericial judicial que reconheceu a incapacidade parcial e permanente. Se as suas condições pessoais e sociais forem desfavoráveis a você voltar ao mercado de trabalho, o juiz tem que te dar aposentadoria por invalidez. Se não for o caso, se você tiver condições favoráveis a uma reinserção no mercado de trabalho, o juiz tem que te encaminhar para reabilitação profissional. E te encaminhando para reabilitação profissional, o INSS tem que partir do princípio de que existe uma incapacidade parcial e permanente. Então, o INSS tem que obedecer o que foi decidido pelo juiz, já considerando a existência de uma incapacidade de parcial, não total, mas parcial e permanente, e te encaminhar para reabilitação profissional. Aí você, dentro do processo de reabilitação profissional, o INSS vai verificar se você é elegível ou não. Se o INSS considerar que você não é elegível, aí o INSS te dá a aposentadoria por invalidez, o benefício por incapacidade permanente. Se o INSS entender que você é elegível, que existe alguma função, que você consegue ser reabilitado, que você consegue ser reinserido no mercado de trabalho, aí o INSS tem que te dar essa reabilitação. Qual seja essa reabilitação, curso técnico, uma prótese, uma elevação do nível de escolaridade, aí depende do seu caso específico, das suas condições específicas. O INSS tem que te proporcionar essa reabilitação e finalizar a reabilitação e você ser reinserido no mercado de trabalho. Então, a questão da incapacidade parcial e permanente traz essas duas nuances que deve ser verificada pelo segurado. Se você já tem de cara condições para aposentadoria por invalidez, aplica a súmula 47
da TNU, senão o juiz manda você, por sentença, para um afastamento por benefício por incapacidade temporária condicionado a um processo de reabilitação, e o INSS tem que partir do princípio da existência dessa incapacidade parcial e permanente e, a partir de então, fazer a reabilitação que seja possível ser feita no seu caso específico. O vídeo de hoje era sobre isso, sobre essa questão dificultosa da incapacidade parcial e permanente que os segurados enfrentam. Eu agradeço demais vocês terem ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero vê-los no próximo vídeo, nos comentários e lá no meu Instagram.